a graça de Deus está aí na sua vida. E aqui que vem uma coisa importante. Muitas vezes pode acontecer que a graça de Deus que visita você seja uma tribulação. Aqui é que vem o problema. Acampamento Fortes na Tribulação. Vamos falar de tribulação. A graça de Deus não é somente quando você reza e recebe consolações espirituais. A graça de Deus pode acontecer numa desgraça aparente. Para os nossos olhos cegos, é uma desgraça. Para os nossos ouvidos moucos, é um silêncio de Deus. Mas se você pede a Deus a graça de ouvi-lo sempre, a graça de enxergá-lo sempre quando Ele visita você, você irá reconhecer, mesmo que seja uma tribulação. Deixa eu dar um exemplo. Existe um santo na Igreja Católica que é xará do nosso Papa e é irmão de congregação do nosso Papa. Chama-se São Francisco de Borja. Ele é como o Papa Francisco, e como o Papa Francisco ele é jesuíta. Mas antes de ser jesuíta, aconteceu uma coisa. O Francisco, ele era um rapaz muito virtuoso. Ele foi parte da corte do imperador Carlos V. O imperador Carlos V era casado com uma rainha, uma imperatriz belíssima, portuguesa, chamada Isabel. Essa belíssima rainha Isabel, dizem, e a gente vê pelas fotos da época, dizem que, pinturas, desculpa, das pinturas da época, dizem que era uma mulher belíssima, belíssima. Então a rainha recebeu o Francisco, o pequeno Francisco, que era pajem lá na corte, e Francisco tinha uma admiração extraordinária por essa rainha, por essa imperatriz, essa mulher linda, que não era somente linda de rosto, mas era linda nas suas virtudes. E o pequeno Francisco foi crescendo. Quando ele então se casou, ele se casou aos 20 anos de idade com também uma dama da corte da rainha. A rainha deu como esposa a ele a Leonora, a dama da corte mais linda que havia. Então os dois se casaram, viveram um santo casamento, tiveram 8 filhos, com a graça de Deus, foram agraciados, foram abençoados por Deus com 8 filhos. Se você acha que 8 filhos não é uma graça, mude sua cabeça e vire católico. Filho é graça, tá? Filho é graça. Filho não é desgraça. Filho não é coisa ruim. Se converta. Se você está chocado porque eles tiveram 8 filhos, é sinal de que você precisa de um choque mesmo. Esse choque chama-se catolicismo. Muda de cabeça. O fato é que os dois se tornaram esposos, ele foi nomeado marquês, mas depois de um parto, a rainha, a belíssima rainha Isabel, faleceu em Toledo. Depois do parto, não por causa do parto em si, mas é que ela teve o parto, a criança nasceu, etc. Mas depois do parto ela foi ficando doentinha e morreu. O imperador, então, confiou a Francisco e Leonora, o casal que era do coração da imperatriz, que somente ela, Leonora, poderia vestir o cadáver da imperatriz para prepará-la. E que Francisco deveria escoltar o cadáver da belíssima imperatriz até Granada, onde ela seria sepultada. Era verão, muito quente. Fizeram
todo o cortejo fúnebre, quando finalmente o corpo da imperatriz ia ser sepultado, cabia a Francisco a graça, digamos assim, ou seja, a honra de reconhecer os espólios da imperatriz, reconhecer o corpo dela antes de ser sepultado, para dizer, é ela mesma, esse corpo aqui. Abriram o caixão. E ela estava tão decomposta, tão desfigurada, o cadáver estava tão horrível, que todo mundo, quando abriu a tampa do cadáver, do caixão, todo mundo saiu, porque o cheiro era insuportável. Francisco ficou ali diante daquele cadáver decomposto, daquele rosto comido de vermes, e disse para si mesmo: onde está a minha imperatriz? Onde está a minha bela rainha, a quem eu devotei os meus dias de serviço? Onde está aquele rosto que tantas vezes eu admirei e contemplei? E dali para frente ele jurou para Deus que nunca mais serviria um rei mortal, mas somente serviria o rei que não morre, o rei que está no céu. Naquela época, Francisco e Leonora já haviam feito voto de castidade. Eles tinham tido 8 filhos. Ele tinha, não se espantem, ele não tinha ainda 30 anos. Ele não tinha ainda 30 anos e os dois já tinham feito voto de castidade. Tiveram 8 filhos, cumpriram sua missão, etc. Vamos agora viver para Deus. Fizeram voto de castidade. Dali a pouco, num prazo de 6 anos, ele, de marquês, passou para vice-rei da Catalunha. O pai dele morreu, ele tornou-se duque de Gandia. Quando ele estava no auge da sua carreira, fica viúvo. Leonora também morre. Ele já tinha os seus filhos encaminhados. Ele então resolve entrar para a companhia de Jesus, foi ordenado padre, tornou-se um grande santo e o terceiro responsável da companhia de Jesus. Essa é a história de São Francisco Borja. Resumidamente, tem muito mais história para contar. Mas eu gostaria de contar essa história, e quero contar essa história para que você enxergue que a tribulação pode ser uma graça. A morte da imperatriz foi para o rapaz Francisco, que já era santo, já era virtuoso, mas ele precisava de um impulso da graça. Ele precisava de um impulso da graça. Ele tinha uma carreira, ele tinha uma carreira política, ele tinha uma carreira humana. Ele tinha como galgar na corte do imperador. Carlos V era o imperador que podia dizer que o sol nunca se punha no seu império, porque na África, na Ásia, ele tinha terras. Lá nas Filipinas, na Ásia e na América, o sol nunca se punha no império de Carlos V. Francisco Borja tinha uma carreira promissora nesse império. Ele, com 30 anos de idade, foi nomeado rei, vice-rei. Ele podia ser grandioso. Não servirei a um rei que morre. Vejam como a morte, que é uma desgraça, a morte, que é uma coisa ruim, tornou-se o momento da graça. Nós pedimos a Deus o pão nosso de cada dia. Nós pedimos a Deus as graças necessárias para chegarmos no céu. Nós pedimos a Deus as graças para nós um dia chegarmos a contemplá-lo face a face no céu. Às vezes Deus ouve a nossa oração, mas nós não reconhecemos. Às vezes Deus permite que a morte, a dor, a tribulação sejam a misericórdia que bate à sua porta.
Meus irmãos, a misericórdia de Deus é como uma árvore. Essa árvore ela tem vários galhos, mas alguns galhos a gente não quer reconhecer. É por misericórdia de Deus que eu existo, é por misericórdia de Deus que eu recebo o perdão dos pecados, é por misericórdia de Deus que eu tenho os sacramentos, a fé, a igreja, as virtudes, é por misericórdia de Deus que eu tenho o alimento, a vida, o ar para respirar, a natureza belíssima para contemplar, é por misericórdia de Deus que eu tenho tudo, mas é também por misericórdia de Deus que nós somos castigados. Nossa, padre, que é isso? Deus castiga? Mas padre, Deus é amor? Deus é misericórdia? E eu digo, é verdade, Deus é amor e misericórdia, mas exatamente porque é amor e misericórdia, Ele castiga. Quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão. Você já colocou o seu filho de castigo? Porque você odeia seu filho. Por que você colocou seu filho de castigo? Ó mãe malvada, ó pai cruel, porque você o odeia? Não. E se seu filho fizer bico e disser, eu estou com raiva de você, eu não quero saber de você, eu não amo mais você, você vai tirar o castigo? Não, porque você ama, mesmo quando o seu filho não compreende o seu amor. A tribulação pode ser um momento da graça de Deus visitando a sua vida. Deus pode estar batendo à porta. São Máximo, confessor, um grande santo da igreja, que viveu no primeiro milênio, século VII, São Máximo disse assim: os idiotas clamam a misericórdia o dia inteiro, quando ela se manifesta não a reconhecem. Deus pode estar batendo à sua porta, assim como a imperatriz Isabel, falecida e morta, ali foi um momento de graça divina para São Francisco Borja. Deus pode estar chamando você e dizendo, corações ao alto, não sirva mais a uma imperatriz mortal, sirva a um rei que nunca perece. Pode ser que você estivesse querendo bens materiais e diante dos bens materiais destruídos, Deus diz a você, acumulai tesouros no céu, onde nem a traça come e nem a ferrugem corrói. Pode ser que seja Deus visitando você, e você não está enxergando. Quantas e quantas vezes eu já ouvi confissão de pessoas, senhoras, por exemplo, atribuladas, mães de família, que dizem assim, padre, eu rezo tanto pela conversão da minha família, e minha família não muda nunca, e eu só vejo as coisas precipitando, e cada vez piores, e eu digo, minha filha, você tem certeza que você está rezando pela conversão da sua família? Ela disse, estou, padre. Então você faz parte da sua família? Faço, padre. Reze pela sua conversão, porque a primeira pessoa que Deus quer converter é você. A tribulação pode ser exatamente um grito da misericórdia de Deus que está dizendo para você, pare de colocar coisas mundanas no lugar de Deus. Pare de ofender a Deus, buscando a felicidade num bem-estar, numa calmaria, numa paz aqui na terra, quando Deus na verdade quer te prometer o céu e quer que você eleve o seu coração. Onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? A sua esperança está ancorada no céu, ou sua esperança está agarrada ao Titanic que afunda? Onde está a sua esperança? É no céu ou no navio que afunda? Então pare de pedir a próxima música. Pare de ficar entretido com a orquestra. Corações ao alto.
Então vejam que aqui o Pai Nosso continua. Tem mais 3 pedidos. Esses 3 últimos pedidos são pedidos negativos. São pedidos para tirar o empecilho, aquilo que está atrapalhando a gente de ir para o céu. Primeiro empecilho, o mais radical de todos, o que realmente pode fechar a porta do céu para nós, é o pecado. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que Deus nos livre do pecado, porque o pecado é a única coisa que realmente pode fechar a porta do céu para nós. Mas nós pedimos realmente que Deus perdoe os nossos pecados? Outro dia, acontece às vezes, dá aquele no meio da noite, dá um clique assim, você acorda, 3:30 da manhã, e agora? O sono foi embora, o que é que eu vou fazer? Então, tomei banho, comi uma coisinha na cozinha, foi aqui na casa do Monsenhor Jonas, esses dias agora. Fui à cozinha, assaltei a geladeira, comi alguma coisinha, voltei para o quarto, fui rezar. E eu então comecei a colocar a minha vida diante de Deus desde a minha infância, das vezes que eu ofendia a Deus, fui pedindo perdão. Aí alguém vai chegar e dizer assim: mas padre, esses pecados já foram perdoados, o senhor não precisa ficar revirando eles. Mas eu não estava revirando pecado com complexo de culpa, eu estava amando a Deus, agradecendo a Ele o quanto Ele me perdoou. Porque a gente se esquece de agradecer a Deus todas as maravilhas que Ele nos perdoou. E eu comecei a contar para Deus os pecados e cantar as maravilhas de Deus, da misericórdia e da bondade, do quanto Ele me perdoou. Amanheceu o dia e eu ainda estava lá nos 11 anos de idade. Ficou para rezar o resto da oração outro dia. Mas quantas coisas maravilhosas Deus nos perdoa. Perdoai-nos as nossas ofensas, é o perdão de Deus. Eu falei para vocês, nos 4 primeiros pedidos, o quanto Maria era um modelo de oração, mas aqui eu não posso fazer isso. Por quê? Porque nesse 5º pedido, Maria não rezava o Pai Nosso. Por quê? Porque ela não podia dizer perdoai-nos as nossas ofensas, porque ela nunca ofendeu a Deus. Está entendendo? Nem Jesus e nem Maria rezam o Pai Nosso. Não do jeito que a gente reza. Que é isso, padre? Mas Jesus disse, Pai Nosso. Sim, Ele disse, quando orardes, vós dizei, Pai Nosso que estais no céu. Vocês digam. Perdoai-nos as nossas ofensas. Maria não diz perdoai-nos as nossas ofensas. Maria diz, perdoai, Senhor, as ofensas deles. Como Jesus na cruz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse é o Pai Nosso de Jesus. Ele pede perdão pelos nossos pecados. Ele pede para que Deus não considere os nossos pecados. Então Nossa Senhora reza conosco, mas de um jeito diferente. Ela pede a Deus o perdão dos meus pecados. Minha Mãe do céu, ajudai-me a pedir o perdão dos meus pecados. Segundo obstáculo e empecilho para a gente chegar lá no céu é a tentação. Tem muita gente que diz assim: ai, meu Deus, que não haja tentações na minha vida. Tempo perdido. Para de pedir essa bobagem. Se você está pedindo para não ter tentações, está gastando saliva à toa. Deus não vai ouvir essa oração. Deus ensinou a gente não ter tentações. Ensinou a não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, que a tentação vai haver, mas que a gente não caia. E por que é que Deus permite a tentação, padre? Chegamos ao coração do nosso acampamento. A palavra tentação, peirasmos, tem um outro sinônimo também, muitas vezes, no dia a dia da vida, que é a tribulação, tlipsis. Ou seja, a tentação pode ser feita, uma tentação pelo diabo, para que você caia e peque. Mas pode haver um tipo de tentação que não vem do diabo, não é essa que Jesus fala no Pai Nosso, mas em todos os casos, só para esclarecer,
existem as provações, as tribulações, que são um convite a nós sermos melhores, são um convite a nós amarmos mais. Então, quando a gente vê que existem tribulações que são um convite de Deus para nós amarmos mais e sermos mais generosos, nós então entendemos por que é que Deus permite que o diabo nos tente. Por que é que Deus, que é bondoso, misericordioso, amoroso, permite que esse coisa ruim, né, esse tinhoso, esse encardido, como dizia o Padre Léo, fique escorraçando a gente? Porque Ele quer ver o nosso amor. A gente mostra o amor quando a gente luta por uma pessoa, é ou não é verdade? As pessoas que você ama são as pessoas pelas quais você lutou. É a famosa história de Santo Antão, narrada na vida escrita por Santo Atanásio. Santo Atanásio escreveu a vida de Santo Antão. Santo Antão era um padre do deserto que vivia, né, dedicando sua vida de oração como eremita, sozinho no deserto. Um dia Antão foi atribulado terrivelmente por Satanás. O diabo apareceu para ele em forma de mulher, e Antão clamou a misericórdia de Jesus. A mulher foi embora. Aí apareceu em forma de touro, de tigres, de cobras, de répteis, etc. E o alarido foi tão grande, que conta Santo Atanásio, que a confusão daquela tentação foi tão terrível que até a parede desabou. E Santo Antão ficou lá, firme, rezando e pedindo misericórdia. Quando as tentações passaram e o diabo foi embora, Jesus apareceu. Aí Santo Antão olhou para Jesus assim e disse: bonito, né? Bonito para sua cara, agora que você vem aparecer. Bom, Santo Antão não disse isso de forma irreverente, como eu estou dizendo aqui. Ele disse de forma mais educada. Santo Antão disse assim: Senhor, onde estáveis quando eu mais precisei de vós? Eis aí, onde está Deus no momento da tribulação? Onde está Deus? Ubi es Deus tuus, diz o Salmo. Onde está o teu Deus? Dizem os ímpios, na hora que nós estamos no chão, na hora que nós estamos derrubados. Onde está o teu Deus? Jesus então olhou para Antão e disse: Antão, eu estava o tempo todo aqui, mas eu queria te ver lutar. Deus quer o nosso amor. Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, pode tudo criar, mas tem uma coisa que Ele não pode fazer: é nos obrigar a amar. Ele dá a graça, Ele faz conosco uma aliança de amizade, Ele faz com que este cordão umbilical maravilhoso da graça de Deus vá gerando em nós esse organismo espiritual maravilhoso. Se você está na graça de Deus, você tem este organismo espiritual, você tem esta graça. Deus pode fazer isso, e Deus faz com que você tenha um organismo sobrenatural, maravilhoso, para que você possa dar a Ele um amor sobrenatural. Ele dispõe tudo, mas tem uma coisa que Ele não pode fazer: amar no seu lugar. Ele dá a graça de nós amarmos, mas Ele não vai amar no nosso lugar. Isso aí depende de nossa liberdade. Por isso, joelho no chão e peça: meu Deus, eu quero a graça de vos amar. Eu não quero mais dizer que eu vos amo somente com os meus lábios, eu quero dizer com a minha vida. Eu quero dizer com a minha vida, Jesus, que eu amo. Mesmo na tempestade, na tribulação, mesmo na miséria, na desgraça e na dor, eu amo, porque esta é a ocasião maravilhosa que nós temos de mostrar a Deus que nós o amamos.
Antão, eu estava aqui, mas eu queria te ver lutar. Lute por amor a Deus. Corações ao alto, olhos fixos no céu, vá lutando e não desista. Ele vai te dar a graça. Ele dá a graça, peça a graça. Peça a graça da perseverança, peça a graça de não desanimar, peça a graça de não mudar de rumo, peça a graça de ter o seu coração fixo e ancorado no céu. Essa é a esperança cristã. Peça, peça. Ele atende, porque Ele prometeu. Vejam, a esperança cristã é uma graça de Deus que vem no nosso coração e coloca no nosso coração a firme confiança na promessa da vida eterna e nos meios necessários para alcançá-la. Então veja só, eu sei, Ele me dará os meios para alcançar a vida eterna. E o que é necessário para alcançar a vida eterna? Antes de tudo e primeira coisa, o amor. Eu preciso amar Deus. Eu não quero mais somente dizer que eu amo, eu quero amar de verdade. Mas como é que Ele vai me dar isto? Peça, pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, vos será dada uma medida calcada, sacudida, transbordante em vosso regaço, o amor de Deus em nossos corações infundido com abundância e generosidade. Peça, peça, Ele quer o seu amor e Ele quer dar a graça de você amá-lo. Ame, veja a misericórdia de Deus na sua vida. É a tribulação? Sim, mas é Deus que bate na sua porta e pede o seu amor. Vamos dar esse amor a Deus. Todos os grandes santos e santas de Deus viveram um momento de túnel escuro. Todos os grandes santos e santas de Deus, seguindo o modelo que é Maria, viveram o sábado santo, o momento da solidão terrível e avassaladora, em que parecia que a fé havia desaparecido do meio da terra. E aí Maria é nosso modelo. Ela que não se deixou abalar pelas tentações demoníacas, ela que não tergiversou, ela que não perdeu a esperança, ela que não se abalou, ela é verdadeiramente a nossa esperança. Spes nostra salve, nossa esperança, ela é verdadeiramente a mãe da esperança. Quando Cabral entrou nas suas caravelas, lá em Portugal, o rei, que era, aliás, pai da imperatriz Isabel, o rei entregou a Cabral o estandarte real da Ordem de Cristo e a imagem de Nossa Senhora da Esperança. A imagem de Nossa Senhora da Esperança é uma imagem com Nossa Senhora com a criança num braço e no outro braço a pomba do Espírito Santo. O Espírito que gerou o Filho em Maria. Os dois braços de Deus, os dois paráclitos de Deus, como diz Santo Irineu de Lyon, Deus Pai, para nos salvar, Ele envia as duas mãos, os dois braços de Deus enviados ao mundo, são os dois paráclitos, o Filho e o Espírito Santo. Maria, a mãe da esperança, tem nos braços os dois paráclitos, os dois intercessores, os dois defensores, os dois advogados, Jesus e o Espírito Santo. Cabral trouxe esta imagem feita de pedra para o Brasil. E quando, no dia 22 de abril, se celebrou, 22 ou 23, agora a história me veio um lapso na memória. 21 descobrimento, mas depois a primeira missa, acho que é 23. Quando teve a primeira missa, olha lá no livro de história e confere, a data não importa. Quando teve a primeira missa no Brasil, eles então
ergueram o altar e estava lá no altar a imagem de Nossa Senhora da Esperança. A esperança que ajudou Cabral a transpor os mares, a atravessar o mar tumultuoso e perigoso para chegar até as praias desta terra da Santa Cruz. Meus queridos, minhas irmãs, meus irmãos, também nós entremos na nau Capitânia junto com Cabral para fazer a travessia do mar desta vida. Também nós carreguemos conosco a Senhora da Esperança, a Senhora da Boa Esperança, aquela que é a advogada nossa, aquela que intercede por nós, porque se você é fraco na sua oração, ela intercede por você, ela está com os dois paráclitos, abraçada com os dois paráclitos, que os seus braços de mãe sejam verdadeiramente um sinal destes dois advogados que nós temos junto de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Deixe-se abraçar por Nossa Senhora, deixe-se abraçar pela Mãe da Esperança, deixe-se abraçar quando toda a esperança humana tiver desaparecido, quando até aquela pequena mecha que fumegava desapareceu debaixo de um balde de água fria, quando você já nada espera, saiba, ela espera contra toda a esperança, ela é a Virgem da Boa Esperança, ela não deixa você jamais, está com você no mais fundo do abismo e da escuridão da sua vida. E ela é modelo de nossa esperança. Por isso, a esperança nos coloca diante de uma grande pergunta, e com isso eu concluo essa pregação. Quem sou eu? Ou seja, para responder o que é que eu posso esperar de Deus, eu tenho que responder quem sou eu. O que é que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é a minha finalidade? Eu estou aqui fazendo o quê? Eu vim aqui de férias. Esse mundo é o quê? É um balneário? É uma estação de férias em que nós estamos aqui nesse mundo para passar um belo tempo de felicidade e alegria, um paraíso terrenal, um paraíso terrestre, em que nós estaremos muito bem, obrigado, volte sempre, protegidos por Deus em todas as circunstâncias, vivendo uma prosperidade. É isso que nós somos? Jesus por acaso prometeu a alguém a prosperidade aqui nesta terra? Ou ele disse, se você quer me seguir, para lá, para o céu, renuncie a você mesmo, dia após dia, quer dizer, todos os dias, tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz e me siga para o triunfo do céu, a glória do céu, a beleza do céu, quando nós veremos Deus face a face e veremos a Virgem Maria no seu triunfo de glória. Outro dia, me perguntaram, Padre Paulo, me diga uma coisa, no céu, quando a gente ressuscitar, corpo e alma, nós vamos ter roupa ou nós não vamos usar roupa? Ou seja, nós vamos ter roupas, como Adão e Eva tiveram roupas por causa do pecado original, né? Foram tecidas roupas para eles, de pele, para esconder as suas vergonhas. Isso é consequência do pecado original. Se a roupa é consequência do pecado original, então no céu a gente não vai ter roupa. Por quê? Porque no céu não vai precisar, não tem a vergonha do pecado original. Mas que indecência também no céu, todo mundo pelado, não tem condições esse negócio. Ele vai ficar lá pelado, nu, com a mão no bolso? Não tem, né? Não tem condições. Então a resposta é a seguinte: a resposta é que quando nós ressuscitarmos no céu, nós não vamos ter roupa, mas ao mesmo tempo nós estaremos vestidos
vestidos com a glória de Deus. Porque, como eu sei disso? Eu sei disso porque existe uma mulher ressuscitada, e o nome dela é Maria. E quando ela apareceu ressuscitada no Apocalipse número 12, capítulo 12, está escrito: eu vi no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, vestida com a glória de Deus. Nós queremos um dia ver Maria no céu, na sua glória. Essa é a nossa esperança, que nós contemplemos a Virgem na sua glória, na sua graça. Ela, a Virgem da graça, aqui na terra, viveu agraciada, plena de graça. Já que a graça é a glória no exílio, lá no céu ela está plena de glória. Se Deus reuniu todas as águas e fez o mar, e reuniu todas as graças e fez Maria, então no céu, quando estas graças reunidas se encontram no seu lugar e em casa, no céu nós podemos dizer que Maria está cheia de glória. Ela tem todas as glórias no céu. Meus irmãos, que alegria saber que nós estaremos com ela. Que alegria poder dizer e cantar aquela música que nós cantávamos em nossa infância. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. Se levante e cante. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Uma salva de palmas para Nossa Senhora, a Mãe da Esperança.